Os 10 maiores furacões da história. Uma jornada intensa pela fúria da natureza. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem tensa e descobrir os 10 maiores furacões que já botaram para quebrar na história. Preparem-se para conhecer a fúria da natureza e os seus impactos devastadores. Se preparem, porque a aventura vai ser radical. Katrina, a tempestade que afogou a alma de Nova Orleans. Um nome que ecoa na memória de todos que viveram aquele fatídico ano. Em 2005, o mundo parou para assistir, de queixo caído, a fúria do furacão Katrina. As imagens transmitidas pela televisão mostravam a magnitude da tragédia que estava por vir. Imaginem só, uma muralha de água engolindo casas, ruas, e levando embora a vida de milhares de pessoas, principalmente em Nova Orleans. A cidade, conhecida por sua vibrante cultura e música, foi transformada em um cenário de devastação. Os diques, que eram a esperança da cidade, não aguentaram a pressão e cederam, deixando 80% da cidade completamente inundada. A força das águas não poupou nada em seu caminho. O resultado? Uma catástrofe humanitária com milhares de desabrigados e um rombo de mais de 100 bilhões de dólares. Famílias inteiras perderam tudo o que tinham e a cidade ficou irreconhecível. Para piorar, a resposta do governo foi mais lenta que lesma em dia de chuva, o que deixou evidente a falta de estrutura e as desigualdades sociais do país. A ajuda demorou a chegar e muitos ficaram à mercê da própria sorte. Quem mais sofreu foram os mais pobres e a população negra. As comunidades mais vulneráveis foram as que mais sentiram o impacto da tragédia, revelando um abismo de desigualdade social. Anos se passaram, mas Nova Orleans ainda luta para se reerguer. A reconstrução tem sido lenta e árdua, mas a resiliência do povo de Nova Orleans é inegável. A cidade continua a se reconstruir, tijolo por tijolo, com a esperança de um futuro melhor. Irma, o gigante indomável que varreu o Caribe. Em 2017, o furacão Irma, um verdadeiro gigante indomável, resolveu dar as caras, deixando um rastro de destruição por onde passou. Este furacão, um dos mais poderosos já registrados no Atlântico, trouxe consigo ventos e chuvas que mudaram a paisagem do Caribe para sempre. Em 2017, o furacão Irma, um verdadeiro gigante indomável, resolveu dar as caras, deixando um rastro de destruição por onde passou. Com ventos que ultrapassaram os 295 km/h, Irma não poupou nada em seu caminho. Ele varreu tudo, desde pequenas vilas até grandes cidades, deixando um cenário de devastação e desespero. Imaginem só, ilhas paradisíacas, aquelas de comercial de margarina, transformadas em campos de batalha. As praias de areia branca e águas cristalinas foram substituídas por escombros e destroços. A beleza natural foi ofuscada pela destruição, e a vida dos moradores mudou para sempre. E o pior, ventos de quase 300 km/h. Esses ventos ferozes arrancaram telhados, derrubaram árvores e transformaram carros em projéteis. A força da natureza mostrou sua face mais cruel e implacável. Barbuda, São Martinho e Anguila foram algumas das ilhas que sofreram com a fúria do Irma, com casas virando pó. Em Barbuda, quase todas as construções foram destruídas, deixando a ilha praticamente inabitável. São Martinho e Anguila também enfrentaram a mesma sorte, com a infraestrutura completamente devastada. E como se não bastasse, ele ainda seguiu para a Flórida, nos Estados Unidos, causando bilhões de dólares em prejuízo e obrigando milhões de pessoas a abandonarem seus lares. A Flórida, conhecida por suas praias e parques temáticos, viu-se em um estado de emergência. A evacuação em massa foi uma das maiores da história do estado, e a recuperação levou meses, se não anos, para ser concluída. Maria, a chaga aberta de Porto Rico. Em 2017, Porto Rico sentiu a fúria da natureza com o furacão Maria.
Este furacão não foi apenas uma tempestade comum. Foi um evento devastador que mudou a vida de milhares de pessoas. Ventos destruidores e chuvas que mais pareciam um dilúvio acabaram com tudo. Casas foram destruídas, árvores arrancadas e a infraestrutura da ilha foi severamente danificada. A ilha ficou sem água potável, comida, remédios, tudo o que você possa imaginar. A crise humanitária que se seguiu foi uma das piores já vistas na região. E para piorar, a ajuda demorou séculos para chegar. A burocracia e a falta de recursos atrasaram a assistência necessária, deixando os moradores em uma situação desesperadora. O Maria deixou uma cicatriz enorme em Porto Rico e mostrou o quanto somos frágeis diante da natureza. A destruição foi tão extensa que muitos ainda lutam para se recuperar. É um alerta para que a gente se prepare melhor para o futuro. Precisamos investir em prevenção e estar prontos para enfrentar desastres naturais, para que tragédias como essa não se repitam. Em 2017, o Texas, nos Estados Unidos, virou um mar sem fim com a chegada do furacão Harvey. Ruas viraram rios, cidades inteiras ficaram debaixo d'água, parecia até o fim do mundo. Houston, a maior cidade do Texas, foi uma das mais castigadas. Casas inundadas, famílias desabrigadas, um caos total. Para vocês terem uma ideia, choveu mais de 1.200 milímetros, batendo todos os recordes. Mas em meio à tragédia, vimos o lado bom da humanidade. Vizinhos ajudando vizinhos, gente se unindo para superar as dificuldades. Em 2012, o furacão Sandy resolveu dar um susto na costa leste dos Estados Unidos. Nova York, a cidade que nunca dorme, ficou na escuridão total, com ruas inundadas e milhões de pessoas sem luz. O metrô, que é a veia da cidade, ficou completamente alagado. O Sandy, esse monstro híbrido, causou bilhões de dólares em prejuízo, mostrando que até as grandes cidades estão vulneráveis à fúria da natureza. Em 1992, o furacão Andrew resolveu mostrar sua força na Flórida. Com ventos de quase 300 km/h, ele transformou casas em cacos de vidro, causando mais de 26 bilhões de dólares em prejuízo. O Andrew foi um recado da natureza: precisamos construir coisas mais resistentes, ou vamos acabar no chinelo. Em 1998, o furacão Mitch causou uma tragédia sem precedentes na América Central. As chuvas torrenciais transformaram rios em verdadeiras corredeiras, levando tudo na frente. Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador foram alguns dos países mais atingidos. Milhares de pessoas morreram soterradas ou levadas pelas águas. Vilas inteiras simplesmente desapareceram do mapa. O Mitch foi uma lição dura. A prevenção e a preparação para desastres naturais são essenciais. Em 2005, o furacão Wilma entrou para a história como o mais intenso já registrado no Atlântico. Seus ventos furiosos de quase 300 km/h varreram cidades costeiras na península de Yucatán, no México. Cancún, um dos destinos turísticos mais famosos do mundo, virou um cenário de devastação. Milhares de turistas ficaram presos em abrigos, sem ter para onde ir. O Wilma nos lembrou, mais uma vez, que a natureza é poderosa e imprevisível. Em 1988, o furacão Gilbert resolveu fazer um tour pelo Caribe, deixando um rastro de destruição por onde passou. Jamaica, Ilhas Caimã e Península de Yucatán foram apenas alguns dos lugares atingidos pela fúria do Gilbert. As ilhas do Caribe, conhecidas por sua beleza natural, viram suas casas serem destruídas e suas plantações serem arrasadas. O Gilbert nos mostrou que a natureza é como um bom samba, tem seus improvisos e nem sempre segue o script. Em 1969, o furacão Camille, com seus impressionantes ventos de 320 km/h, engoliu cidades inteiras na costa do Golfo do Zeuá.
Camille causou uma maré de tempestade recorde, deixando milhares de casas e empresas em ruínas. Mais um lembrete da força implacável da natureza. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? A história dos furacões nos dá um nó na garganta e serve como um alerta da força da natureza. E com as mudanças climáticas, esses eventos podem ficar ainda mais frequentes e intensos. Por isso precisamos cuidar do nosso planeta com muito carinho, gente. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!